Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos juntos novamente para mais uma leitura do Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito Meimei. Hoje vamos já caminhando para o encerramento deste livro, capítulo 47. Que canteiros somos? Pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Esse é o convite do Espírito da Verdade para o esforço da resignação diante das dores e dos infortúnios que amarguram o espírito. O consolo para os que estão aflitos, né? Anjos consoladores para enxugar as nossas lágrimas. Confirma ele a necessidade das provas para a libertação do nosso espírito das falhas do passado e mostra o prêmio ao sofredor, a paz após as lutas vencidas. Nós já estudamos essa obra, nós sabemos pela doutrina espírita que vivemos ainda num planeta de provas e expiações. As provas, elas são como uma maneira de testemunharmos o nosso aprendizado. A gente sabe disso pelas escolas. Nós nos matriculamos numa escola, assim como matriculamos ao nascer, encarnar no planeta Terra, que é uma escola, é também um hospital e uma prisão. Aqui estão diversos espíritos que são criminosos perante as leis divinas, são doentes da alma, do espírito, doentes do corpo também, e aprendizes dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos passar por provas libertadoras que vão fazer com que a gente saia de um determinado ano escolar, avançar para outro ano escolar. Nós levaremos esse aprendizado conosco, fazendo com que tenhamos condições de novos aprendizados e assim caminharmos. Entendendo que o conhecimento, ele é amplo, nós nada conhecemos, na verdade, nós estamos aqui num processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Então, haverá necessidade de repararmos os erros do passado, nesta encarnação ou de anteriores, mas necessidade de ir lá rever aquela lição que não foi aprendida de forma apropriada, adequada, de modo a refazer a lição e passar por nova prova, para aí sim verificar o grau de aprendizado que nós temos. Como que a gente faz as provas? Passando por experiências, vivenciando, colocando em prática o que nós aprendemos. Quando nós conseguimos avançar, conseguimos dar provas ou testemunhos do nosso conhecimento através da nossa vida, nossa vivência, isso nos traz paz de consciência. Por isso que ele fala da paz após as lutas vencidas. Não quer dizer uma paz no plano espiritual. A gente luta aqui e só vai receber essa paz no futuro, lá no plano espiritual. Não, é a paz da consciência, a gente adquire agora, nesta encarnação. É possível, depois de experiências, quando a gente faz o bem a alguém, esse bem retorna para nós, imediatamente nós nos sentimos alegres. Nós temos uma sensação maravilhosa
E isso Deus fez, inclusive, que o nosso organismo responda desta forma. Toda vez que a gente faz algo de bom e contempla a felicidade no rosto de alguém que nós ali contribuímos, nós fizemos a diferença na vida de alguém, nós sentimos essas vibrações de retorno. A pessoa não precisa dizer obrigado, ela pode simplesmente, né, se beneficiar, não saber quem foi a pessoa que beneficiou, e ela segue o caminho dela, a vida dela, mas nós ficamos gratificados, nós sentimos paz após vencermos as nossas lutas através do nosso dia a dia, das nossas experiências de vida. Da mesma forma que o corpo deve ser alimentado pelo esforço das mãos no trabalho, de onde vem o sustento, a alma será cuidada pelo jardineiro divino, que é Jesus. Então, podemos dizer que Jesus é o nosso pastor, ele é um jardineiro, ou seja, é aquele que cuida de nós que somos ainda muito frágeis. As sementinhas, as plantas, elas precisam de quem cuide delas, para que elas cresçam, adquiram força suficiente para se desenvolverem. Mas ainda precisam do adubo divino, precisam do alimento divino para continuarem a se desenvolver. Então, quem cuida é Jesus. Somos canteiros a serem cuidados, cheios ainda de ervas daninhas, mas nos quais já se encontra a semeadura do bom grão. Isso é para nos alegrarmos, porque nós sabemos que temos muitas ervas daninhas em nós, mas já há o bom grão plantado no nosso coração. Lembrando a parábola do bom semeador, do semeador, né? Eu ia falar bom samaritano, do semeador. As sementes, elas caem em diversos lugares, nas pedras, entre espinhos, né? No caminho, os pássaros comem, mas quando cai em terra boa, ela enraiza de forma, né, que ela vá ter forças para germinar e se tornar uma planta forte. É preciso que essa semente, esse bom grão, ele caia nesse solo sagrado do coração e deixar que Jesus a cultive. Jesus convida-nos ao trabalho de eliminação das nossas imperfeições. Jesus vai ficar arrancando as ervas daninhas do nosso coração, da nossa alma. Ele vai cultivar a boa semente. Mas nós também temos que fazer o trabalho. Nós temos que aprender com Ele a eliminar essas ervas em nós, essas ervas daninhas que são as nossas imperfeições. Já falamos e vamos repetir que as nossas imperfeições, elas são condição humana. Né? Não é algo que, eu sou uma pessoa então desgraçada. Não. Nós todos somos espíritos que nascemos simples e ignorantes. O nascimento do espírito, né? Simples e ignorante. E ele vai aprendendo, e com essas experiências ele vai também adquirindo vícios por conta do seu ego, que é uma instância que vai fazer a mediação do eu divino interno, porque a causa primária de todas as coisas é Deus. Então, a nossa causa primária é Deus. Então, nós somos causa, né? A nossa causa é Deus, é divina. Então, nosso eu é divino. E o ego, ele, né, por conta da encarnação, ele é essa instância que faz a ponte entre o mundo externo e esse mundo interno do eu divino.
que Jung chamou de self. Isso, né, significa que esse ego, com as experiências exteriores, ele vai desenvolvendo alguns vícios. O vício maior é quando esse ego quer se sobrepor ao eu divino. Ele quer ser maior que Deus. É quando o homem, né, ele quer se pôr acima de Deus. Tanto que nós temos um filósofo, Nietzsche, que ele falou que nós matamos Deus. O ser humano matou Deus porque ele se colocou no lugar de Deus. Mas isso ele falou com uma crítica. Não porque ele acreditasse que o Deus está morto, mas que nós o matamos por conta das nossas condições de querermos ser superiores. Então, a condição humana é esta, de imperfeição, em que ainda estão em nós essas ervas daninhas. O que nós temos que fazer é o trabalho constante de aperfeiçoamento, de aprendizagem, e vamos cultivando com Jesus esse canteiro do nosso coração. Somente assim, quando soar a hora de fechar os olhos do corpo físico, após o cumprimento da missão na Terra, a alma se desvencilhará de todo o sofrimento terreno para imitar a borboleta esvoaçante, se deslumbrando diante da beleza da espiritualidade. É tão importante a gente estudar e se aprofundar, porque as pessoas têm medo de morrer. E aqui ela fala de soar a hora de fechar os olhos para esse corpo aqui, físico. É o momento da gente se desprender de todas as coisas materiais e regressar ao plano espiritual. Não é pensar na morte, mas é se preparar para esse momento, viver uma vida em que a gente chegue ao ponto de se despedir de todas as coisas materiais e regressar em paz, com a consciência tranquila de dever cumprido. Como uma borboleta que fica feliz, ganhou asas e voou. Os sacrifícios e as misérias superados. Então a gente parte para o plano espiritual, né, contemplando a beleza da espiritualidade quando a gente supera por meio dos sacrifícios, né, pela fé. Então ela vai falar, superados com resignação e fé, se transformação em tesouros de paz nos mundos superiores. Nós já vamos levar conosco essa consciência tranquila que nós sentiremos de um modo integral, na qualidade de espíritos já libertos do corpo físico, essa paz. E quanto mais humilde e desnudo o homem, mais estará resplandecente no plano maior. Então, quanto mais nós trabalharmos esses vícios, trabalharmos no autoconhecimento, nós vamos perceber que nós temos esses vícios, que é fruto do egoísmo, né? Porque a raiz de todos os males é o egoísmo. Então, o fruto são esses outros vícios. Então, nós temos ali o orgulho, a vaidade, a arrogância e tantos outros. O que acontece? Quando a gente vai se tornando, né, mais humilde, nós vamos, né, nos desapegando das coisas, vamos nos espiritualizando, né, tendo uma relação com a matéria de um uso útil para todas as coisas, nós vamos nos... como libertando da matéria, o espírito, ele se enche aí de paz e ele vai resplandecer. Ele vai ficar... É o eu divino que vai se manifestar. Então, pense o seguinte, não é que a gente se torne perfeito, né? Mas é que a gente consegue cada vez mais deixar manifestar o eu divino em nós, que Deus, sim, este perfeito,
se ele se manifesta em nós. Então não é para a gente ficar né, triste, desanimado, porque nós temos as nossas imperfeições. É aceitar as nossas imperfeições, olhando para ela e falando, ok, aí estão. E quando eu reconheço este que é o autoconhecimento, eu passo a lidar com todas as coisas de outra forma. Não é buscar agora, eu vou mudar. Então eu sou egoísta, eu vou passar a ser humilde. Não é fazer essa mudança de comportamento, porque isso é colocar máscaras e a gente acaba vivendo de máscaras. Por isso que é importante fazer psicoterapia. Eu fiquei pensando isso hoje mais cedo. Falei, por que nós devemos fazer psicoterapia? Porque nós temos dificuldade de fazer esse processo de autoconhecimento e quando nos deparamos com esses nossos vícios, que fazem parte da condição humana, nós, ao invés de aceitarmos e vivermos com esses vícios em nossa vida, mas de forma consciente, de modo que as coisas passam a se transformarem de forma natural, a gente não aceita, a gente tenta mudar. Se eu sou assim, então eu vou ser diferente, eu vou fazer o oposto. E a gente acaba não aceitando a nossa própria condição humana. E luta por criar um comportamento que é falseado, é mascarado. Então, quando nós deixamos esse corpo aqui, nós vamos nos deparar com a nossa realidade no plano espiritual. E qual é a surpresa? Que a gente vai ver que nós não somos aquela luzinha que a gente acreditava ser. A gente vai ver que a nossa consciência está pesada. Não está tão em paz, não está tão leve assim. Por quê? Porque nós usamos máscaras. Então a psicoterapia é bom porque ela ajuda a que a gente entre em contato com essa condição humana, a nossa, de cada um, né? Aceite de forma mais tranquila. No início dói e a psicoterapia ajuda a suportar essa dor. Porque quando a gente se depara com essa dor, algumas pessoas não suportam e fazem sintomas e vão tomar remédios e vão anestesiar por meio de remédios, por meio de álcool, de outras drogas. Elas vão usar máscaras. Não sou assim não, eu já melhorei, eu já superei isso, eu já não sou mais assim. Na verdade, está se enganando. Nós ainda somos e temos muitos vícios. Nós estamos num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda persiste. E o que é o mal, senão o nosso comportamento distante da nossa essência divina? É quando o egoísmo se centra ali em nós e ele quer agir, ele quer ser o rei, ele quer mandar, ele quer aparecer. Então, se desnudar, né, é poder olhar para si mesmo como nós somos. Poder se despir dessa matéria, mas também de todas as mazelas. Isso só vai acontecer ao longo de séculos. Não é para agora. A gente não vai se transformar assim. Nós temos uma longa jornada pela frente. Então, passo a passo, o primeiro passo é a gente buscar nesse autoconhecimento, reconhecer quem nós somos, aceitar quem nós somos. E aí nós vamos conseguir lidar com tranquilidade com essa condição humana que nos pertence e não lutar contra ela. Naturalmente iremos agir de forma diferente. Estaremos mais conscientes. Então, se tornar consciente é diferente de reagir
de forma inconsciente as coisas que nos acontecem. Tendemos a fazer isso. Nos sentimos incomodados com as coisas, coisas que nos falam, ficamos irritados, ficamos zangados, ficamos tristes, nós temos a tendência a reagir sem parar para pensar no que está acontecendo comigo, com as minhas emoções. Então, nós precisamos fazer um trabalho com as emoções, cultivar as emoções como Jesus cultiva esse canteiro, como a gente cultiva essas sementinhas. Não é educar, não é transformar, é cultivar as emoções para que a gente possa viver em harmonia, o ego fazer essa ponte, esse canal de forma harmônica. Carregamos o fardo das dificuldades domésticas e prosseguimos servindo aos mais desditosos, apesar das dores. É caminho de redenção para nós. Na doutrina espírita encontraremos as normas que dissipam os erros das interpretações. Nós tendemos a interpretar as coisas do nosso ponto de vista e a gente acha que tem a verdade. A verdade ainda está longe de ser descoberta. Então, aquele que se pretende interpretar as coisas do seu ponto de vista está sujeito a erro. Conhecendo os objetivos sublimes das provas humanas, teremos forças para enfrentar o calvário dos testemunhos redentores. Então, se a gente compreende a razão das provas humanas, nós vamos ter forças. Então, nós vamos conhecer a doutrina espírita, conhecer mesmo, é preciso estudar, nos aprofundarmos naquele ensino dos espíritos, porque é algo que está, alguns dizem que está ultrapassado, é porque ainda não compreenderam a grandeza, tem ali ensinamentos que estão ainda para serem compreendidos. O que nós fazemos é ficar ali interpretando e de forma equivocada muitas vezes. Mas se a gente compreende a razão das provas em nossas vidas, nós teremos mais forças para suportar. Uma das razões que comprova que as pessoas ainda não entendem a razão das provas e das expiações na vida é quando há o suicídio. Então, o suicídio, ele é o testemunho de que a pessoa não compreendeu a razão de passar por determinadas experiências, ainda que dolorosas, e da necessidade de ter fé e resignação para suportá-los. Não mais macularemos o coração com inveja dos ricos no mundo. Compreenderemos quão difícil é passar pelas tentações do luxo e da riqueza e agradeceremos a vida simples e tranquila que nos equilibra a alma em aprendizado. Jesus já falou a respeito dos ricos, né? O quanto que a prova da riqueza, e nós temos nas obras de Kardec, né, codificadas por Kardec, a discussão a respeito da riqueza, o quanto que é uma prova difícil, porque há muitas tentações e nós tendemos a cair em tentação. Tá? Uma vida simples, ela pode nos deixar mais tranquilos. O rico, ele se apega às suas posses, que são temporárias, e ele precisa se cercar de grades, cercas elétricas, cachorros ferozes e guardas e armas, inclusive, porque ele teme ser roubado. Mas lembre da mensagem que aquilo que pode ser retirado de você, aquilo que pode ser roubado, que as traças podem corroer, nada disso te pertence. Confiemos no Deus de amor que nos fez a todos simples, ignorantes e fracos para nos tornarmos perfeitos.
Ele, em toda a sua magnitude, mostra-nos que somos o barro a ser trabalhado. E um dia, ao conquistarmos a modelagem perfeita, seremos os artífices da nossa imortalidade. Linda mensagem. Memei sempre com uma palavra de esperança. A palavra homem vem de humus, que é terra, exatamente pela ideia de que o homem ele foi modelado, então, né, foi criado pelo barro. E ela traz essa imagem, né, de que nós somos aqui modelados pelo barro, um barro a ser trabalhado, mas nós vamos chegar a uma modelagem perfeita. Começamos como barro, simples, tá? Ignorantes, mas temos uma jornada à frente para nos tornarmos espíritos perfeitos. Ainda é longa, é uma jornada longa, mas estamos sempre amparados. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, muita paz e até o nosso próximo encontro.